problema? Não pode vender? Não pode ter lucro? Tem que entrar em crise? Aí você é demitido por causa da crise. Aí você não vendeu, não cumpriu a meta. Ou a questão é que a pessoa tem que ser medíocre. Essa é a questão. Trabalhou, vendeu, tornou-se um problema. Por quê? Porque se você trabalhar eficientemente, seu chefe terá que trabalhar. Bingo! Entenderam o que é autossabotagem? Então, quando você é funcionário comissionado e cresce, não precisa esperar muito. Um ano e pouco, será fritado fatalmente. Será um milagre se te deixarem crescer. Lembra de uma outra cliente que quando ela foi transferida de um local para outro, precisou de 7 para substituí-la aqui? 7 para fazer o trabalho de uma. Aí ela veio aqui. Aqui, ela bateu a meta do ano em 3 meses. Em março, ela já tinha batido a meta do ano. Bom, ela é um problema, né? Aí pega, põe para outro lugar, para outro, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Agora está num lugar administrativo, tira de ter contato com os clientes. Parou. Fritaram tranquilamente. Durou também 1 ano e meio. Eles conseguiram colocá-la numa situação em que a produtividade dela agora não representa mais nada. Ela vai ficar estagnada. E é o que acontecerá. Em todos esses casos que eu estou contando, é o que já está acontecendo. E o chefe dela, que não tem nada a ver com a coisa, né? Porque ele nem sabe da ressonância, ele não sabe, né? Também está sendo fritado por ser o chefe dela. Porque como que ele deixou essa funcionária crescer? Então, o chefe está sendo fritado sem saber nem por quê que está acontecendo aquilo com ele. Então, N casos. E a problemática persiste, porque se as pessoas crescessem, geraria uma massa crítica. Imagine que as 150 pessoas dessa sala resolvessem crescer, sem parar. É assim, é exponencial. No início é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas daqui a pouco o negócio passa 2, 4, 8, 16, 32, 64, porque a sua capacidade vai exponenciando, principalmente você que tem a ressonância. Você põe mais arquétipo, mais arquétipo, mais arquétipo. Qual o limite disso? Nenhum limite. Não deveria ter limite algum. As pessoas não deveriam bloquear isso de espécie alguma, porque é o destino daquela centelha que está em jogo. O quanto antes ela chega na unificação com o todo, ou se ela vai se arrastar eons afora para chegar no todo, ou não chegar. Porque é uma teoria isso, de que toda centelha... E se a centelha não quiser? E se esse ego que está implantado nela for tamanho
que impedir a centelha de progredir. A centelha não desaparece nunca, nunca. Agora, o ego que dá essa cobertura na centelha, esse ego é uma cascazinha desse tamanho, assim com RG número tal, CPF número tal. É uma película. Se esse ego persiste na resistência, ele começa a regredir, né? A centelha não pode enfiar goela abaixo nele, porque é ele que decide. Gente, eu vou explicar. Vê se fica claro. Nós estamos tratando com o todo que é puro amor. Amor incondicional. Portanto, ele só faz coisas amorosas. Ele só dá amor. Só dá. Ele não faz outra coisa a não emanar amor de si. Como energia, como centelhas, como qualquer coisa. E mantém todos os universos o tempo todo no ar funcionando. Porque se por um nano segundo, o tempo de Planck, ele parasse de pensar em nós, eu, você, planeta Terra, Via Láctea, universo, multiverso, se ele parasse por um nano sequer de pensar em nós, simplesmente nós, desapareceríamos. Não é que ele criou e soltou. Ele mantém o tempo inteiro todo mundo. O tempo inteiro mantém. Emanando. Portanto, um ser de amor, que vai fazer com outro ser que não quer progredir? Ele não pode cometer nenhuma violência. Então, ele dá um estímulo, ele dá outro estímulo, ele dá outro estímulo, ele cria outra situação, entendeu? Ele se desdobra, procurando formas que aquela criatura, que é ele mesmo, cresça. O que impede que ele faça mais? O ego da criatura. Porque ele tem que respeitar o ego dessa criatura. Lembra, essa criatura não é um arquétipo que nasceu pronto. Ele é uma centelha em desenvolvimento pessoal. Então, ele não pode fazer nada que ele empurra de um lado, empurra do outro, entendeu? Dá uma oportunidade, outro emprego, outro tudo, né? Mas nós estamos diante de um co-criador. Ele pensa, ele cria. Quando pede conhecimento, é transferido o conhecimento para a pessoa. O que a pessoa... Tudo, qualquer coisa, não existe limite. Agora, o problema é o seguinte, imagina, você pede, vamos supor que a pessoa peça, um grande líder humano. E faz o que com aquilo? Um Abraham Lincoln. Assista o filme que está, ou estava em cartaz lá no Oscar. Né? Um Abraham Lincoln. Imagina uma capacidade daquela dentro de um ser que não faz. Vocês já imaginaram? Está lá, pois é, está lá o ser, está lá toda a capacidade. Eu falar, bom, vamos fazer. Ai, não dá. Não dá porque eu vou ter que tomar umas cervejinhas ali, não vai dar. É. Muita responsabilidade naqueles que desejam. Porque senão você realmente cai nisso.
Mas, vender, mas tem que crescer como ser integral. Agora, veja bem, o crescimento ele não pode ser segmentado só num departamento. Aí é que a coisa pega também. A pessoa tem que crescer em todas as áreas. Todas. Porque senão vira um monstro. Entendeu? Ele vira o super só numa determinada coisa. Fala. É independente do merecimento daquela pessoa, se ele consegue... Ótimo. Ótima pergunta. Ninguém está nessa sala se não tivesse merecimento para estar aqui. Ninguém está assistindo via internet se não tiver merecimento para assistir. Ninguém assistirá essa palestra no YouTube daqui a 2, 3 dias se não tivesse merecimento para assistir. Agora, como é que se mede esse merecimento? É simples. É ridiculamente simples. É o estado de consciência da pessoa. Se o estado de consciência da pessoa já chegou num ponto que aguenta assistir essa palestra, é porque já cresceu bastante. Aquele que não quer sequer ouvir falar de mecânica quântica, como é que fica o merecimento dele? É zero, entendeu? Ele mesmo já se desmereceu. Quando ele cortou a possibilidade de ouvir falar do assunto, ou de ler, ou de qualquer coisa, ele já cortou o próprio merecimento. Porque quem está crescendo vai atrás. Não precisa ninguém chegar e falar, olha, existe mecânica quântica. Não, a pessoa já cavou essa informação por si só, de tanto que foi atrás. Agora, se a informação como essa caiu de bandeja na mão da pessoa, como é o caso aqui, aí é outra história. Porque aí a responsabilidade de crescer mais. Porque o que se faz depois de uma palestra dessa? Quem vem aqui e some. Depois de saber tudo isso. Não entendeu? Tem coisa que não entendeu, tem coisa... Tudo bem, não tem problema. Você sai daqui, amanhã você senta no computador e daqui 3 dias esse DVD está no YouTube inteiro. Assiste, não entendi isso, vai atrás. Qual é o livro que tem sobre esse assunto? Qual a pesquisa? Se pesquisar com honestidade científica, chegará na mesma conclusão do que está sendo falado aqui. Aqui já está tudo mastigado, no arroz com feijão, o mais simples possível, de bandeja. Tá pronto. É só usar. Agora, ainda não entendeu? Não tem problema. Sai pesquisando. O que pega é o não aceito. É aí que a coisa pega. Entenderam? É o não aceito. Porque como é que você pode admitir que uma criança de 6, 7, 8, 9 anos de idade, como está lá no DVD das crianças, aceita a dupla fenda sem problema nenhum, e adultos com vários MBA na cabeça, né? E físicos, PhD e papapá, não aceitam a mecânica quântica. Usam as fórmulas, são excelentes, certo? Eles conseguem fazer bomba atômica, míssil, GPS, toda esta parafernália. A fórmula, matemática. Agora, o que significa isto? Não, isso deixa para lá. Só que aí voltamos lá no começo. Quando o Niels Bohr falou, isso deixa para lá, ok, não tem problema. É uma opção dele. Ele foi claro e foi honesto. A física não quer saber da realidade última. É só divulgar isso. Esse aqui é o problema. Isso tem que ser falado para todo mundo. A ciência só vai até aqui. É daqui a aqui, amigo.
A ciência não explica tudo. Então, você não pode ser materialista, reducionista, cartesiano, porque aí você está completamente fora. Aí, como é que faz? A ciência só abarca daqui até aqui. Tanto é que qualquer fenômeno de materialização que aconteça em qualquer centro pelo planeta afora, onde que está a física para explicar isso aí? Me mostra uma pesquisa que foi feita num centro, em cima da mesa, uma concha do mar se materializa com a água do mar, os peixinhos, em cima da mesa, do nada. Zollner, um físico, 1880 por aí, ele explicou como é que acontece isso. A concha do mar é tirada da terceira dimensão, vai para a quarta dimensão, vem para cá e põe na terceira dimensão em cima da mesa, no centro X qualquer que seja. Entendeu? Teletransporte. Entendeu? Então, isso em todo o centro que está aberto a essas coisas, é assim. É assim. E onde que está a física? Cadê? Para explicar isso aí. Não, isso aí ignora-se. Esse é que é o problema, ignora-se. Isso é o sobrenatural, certo? Isso aí é para a psicologia. Isso é qualquer termo. Mas, tudo bem, pode dar a terminologia que quiser, mas só que isso tem que ser falado. As criancinhas de 7 anos de idade, elas têm que ficar sabendo que a ciência não explica tudo, não. E aí, quando a ciência avança e esbarra mais cedo ou mais tarde na mecânica quântica, aí acontece o que acontece aqui, nesse planeta. Perceberam? Porque o negócio vai. E é claro, quem está em cima não dorme, né? Tem planos, tem um cronograma. É coisa banal. Vamos pegar, pega esses 7 aqui, 7 físicos, e encarna ao mesmo tempo nesse planeta. O time dos sonhos. Perceberam? Pega os 7 da mecânica quântica, os 7 fundadores, pega os 7 e encarna, juntos. No mesmo país ou muito próximo. E os 7, da mesma idade, mais ou menos, eles crescem, aí começam a trocar ideias entre eles, só que eles já eram físicos quânticos consumados. Eles estão aqui só lembrando. Então, eles vão tirando as conclusões com a maior facilidade. O que para o outro é grego, como se fala, para eles é uma coisa que eles vão lembrando. Lembram. Em 20 anos, de 1900 a 1920, 27, todo o arcabouço intelectual da mecânica quântica foi criado pelos 7, 1935 no máximo. Tudo. Nós estamos só colhendo os frutos do trabalho dele. Aí toda esta parafernália está sendo feita em cima das fórmulas que eles deixaram. Mas como que nasce 7 físicos desse patamar ao mesmo tempo? Entenderam? Isso não é coincidência, porque um só não ia fazer. Porque você tem todos contra. Agora, quando você tem 7, 10, 15, 20, que dava aquela conferência Solvay lá que tinha 27 físicos, quando você tem uns 30 para conversar, aí a coisa, o salto é gigantesco. E daí, poucos anos. Exatamente. Aí daqui a pouco você tem a bomba atômica. E depois que você tem a bomba atômica, aí as pessoas são obrigadas a pensar. Porque o patamar subiu para a total autodestruição planetária, né? Então, isso forçou que essa civilização tenha que dar saltos. E é o que está acontecendo. A muito custo, certo? E tendo que engolir mecânica quântica na marra, mas está indo. Bom, vocês lembram que no dia 21 de dezembro de 2012, mudou a frequência no planeta Terra.
Está entrando uma outra frequência, uma outra informação e as coisas estão mudando aceleradamente, certo? Quer dizer, o parafuso está girando lenta e gradualmente, mas sem parar. Sem parar. O todo trabalha com a eternidade, então os prazos dele são longos, mas ele trabalha o tempo todo, né? Então o parafuso está girando, 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 girando. Só que tem o seguinte, o todo, num certo sentido, é meio impaciente. Como a capacidade dele é assim, quando vence um cronograma, a coisa começa a... Vamos que já descansou demais, já teve férias demais isso aqui. Agora, mudança de frequência, tem que dar um salto acima. Bom, então vocês viram que estão acontecendo uma série de eventos, né, pelo planeta, alguns que não acontecem há 500 anos, alguns milhares de anos e assim por diante. Né? Vocês estão vendo os jornais, as notícias, estão vendo que tem coisas acontecendo que ninguém imaginou que ia acontecer. Se a humanidade pensasse, esta passagem recente, a uma distância de 27 mil quilômetros, 1/10 da distância Terra-Lua. Pensa bem o que é isso. 1/10, você olha para a Lua, divide em 10. A rochinha passou a 27 mil quilômetros da superfície. Os satélites estão, muitos deles, a 36 mil quilômetros. Essa rocha passou abaixo dos satélites que os humanos usam. Imagina o que é isso em termos astronômicos. Quer dizer, é isso aqui, ó. É roçar na pele, certo? Roçou na pele do planeta, literalmente. Quem que criou essa situação? Um dia antes, uma bolinha assim de 40 centímetros penetrou na atmosfera lá na Rússia. Só por cima, né? Um en passant. 40 centímetros. Quase 1000 feridos e gerou a energia da bomba de Hiroshima. Uma bolinha de... uma rochinha de 40 centímetros. Quase 1000 feridos. Uma passadinha. O outro, 40 metros. Mais ou menos. Esse de 40 metros, a mídia nunca fala a verdade sobre essas coisas. Porque, sabe, o povo não pode ficar assustado. Isso. Eles falam assim, caso caísse numa cidade, destruiria uma grande cidade. Pronto. Aí todo mundo vira a página, clica na outra tela. Né? Uma cidade só. Faz o cálculo, faz uma regrinha de 3 em casa. Se eu não me engano, o 40 metros é algo por volta de 170 mil toneladas. O 40 centímetros fez aquilo lá. Você imagina o 40 metros. Aquele ali não precisa nada igual dos dinossauros. Aquele ali é the end, é o fim desta civilização. Entendeu? Se aquilo se choca, acabou. 2 prédios que caíram verticalmente em 2001. A crise continua até hoje, ad infinitum.
Porque 2 prédios, eles não tombaram, eles caíram em pé. Deu o que deu. Vocês imaginem um negócio desse. Fim. A barbárie. Sabe filme de ficção científica que, né, teve uma guerra nuclear e sobrou só as milícias, né, e a barbárie instalada no planeta Terra? É aquilo ali. Sem tirar nem pôr. É o que aconteceria se esse aí impacta. Quando se fala que cada pessoa é um co-criador, a maioria da humanidade não acredita nisso, que cada um cria, que chama-se colapso da função de onda, Schrödinger, cada um cria a própria realidade colapsando aquilo que pensa e sente. Se uma grande parcela da humanidade começa a assistir filmes tipo Impacto Profundo, e o outro, e emana medo e mais medo de que venha um meteoro. Tá aí. Há quantos anos que tem esses filmes e o povo assistindo e dá um ibope enorme, né? Tá aí. Passou a 27. Então, estou falando isso para pensa muito bem que tipo de sentimento emana, porque passou raspando. Se 4, 5, 6, 7 bilhões começam a visualizar, a pôr medo nessa situação, o que eles falaram? A mídia, o que falou? Durante os próximos 30 anos não tem perigo. 3 décadas, ele não passa mais aqui. E os outros? Tem milhares desses, para cima e para baixo o tempo inteiro. Portanto, gente, colapsar a onda é um negócio muito delicado. Uma pessoa é só na vida dela, mas um coletivo, o negócio é delicado. Bom, mas aonde que eu quero chegar? Para acelerar o processo de crescimento da humanidade e que eles entendam o colapso da função de onda, de um jeito ou de outro, foi aumentado o poder criativo divino na humanidade. Poder criativo divino. Então, esta informação está baixando em todo o mundo, sem parar. Traduzindo, sua capacidade de manifestação aumentou um pouquinho. Então agora, se você pensar em acidente de carro, ele vai acontecer mais depressa. Se você pensar em desemprego, ele vai acontecer mais depressa. Se pensar em doença, vai surgir mais depressa. Se pensar em emprego, arruma mais depressa. Se pensar em cura, cura mais depressa. Se pensar em... Foi dada um poder um pouquinho a mais para a humanidade para ver se mexe. E também foi feito um ajuste seguinte. Enquanto uma grande quantidade estiver com casa, carro, apartamento, a zona de conforto corre solta, certo? Para que eu vou me mexer se eu já tenho um apartamento, tenho um na praia, tenho 3, 4, 5 carros, cada um na sua, certo? Até na favela, a zona de conforto tá, certo? Tem um barraquinho, tem uma TV a cabo, certo? Tem cerveja sobrando, ou qualquer bebida, etc, etc, etc. Para que vão se mexer? Então isso você põe desde o nível mais de baixo até o mais em cima, zona de conforto total. Meia dúzia se mexe para crescer. Só que o cronograma foi trocado, certo? Virou 2012. Então o que foi feito? Lembra? Infinitas possibilidades.
Suponha que a zona de conforto aqui do nosso amigo esteja uma onda assim na altura da cabeça dele. Então está perfeitamente dentro da capacidade da vida dele de hoje. Então, a casa que ele quer, o carro que ele quer, tudo que ele quer. Ele está confortável com as coisas que ele tem, o que ele está fazendo na vida, etc. e tal. Então, ele está na zona de conforto. Porque os objetivos da vida dele, esses, estão nesse patamar aqui. O que foi feito? Isso aqui. Pegou-se todo esse objetivo, e ele foi elevado um degrauzinho acima. Aqui mais ou menos. Aqui ele já não consegue mais pegar. Enquanto estava aqui ele pegava. Mas aqui ele não consegue mais pegar. Para ele voltar a ter essas coisas, ele terá que agir. Ele terá que trabalhar mais e estudar mais. Senão, aquilo que ele quer vai pelo ralo. Porque agora está aqui em cima. Ele vai ter que se esforçar para subir aqui em cima e pegar o que ele quer. Para continuar na zona de conforto. Isto significa que ele sairá da zona de conforto de qualquer maneira. Caiu a ficha? Ele sairá da zona de conforto de qualquer forma, porque enquanto está aqui nessa altura, ele está confortável. Mas se o objetivo dele subir aqui, ele não tem mais isso. Ele vai ter que batalhar para continuar na zona de conforto, só que num patamar agora aqui em cima. Vamos. Isso. Você está me falando que a pessoa tem que se esforçar mais ainda, a esposa tem que pregar com tanto esforço, simplesmente se deixar viver. Joel Goldsmith. Joel Goldsmith, nós estamos falando da humanidade. Sim, mas o que aconteceu nessa mudança? É por causa da mudança? Não dá mais para fazer o que Porque o que o Joel falava é o seguinte: você se unifica, não existe mundo material. Pode ler lá os livros. Não existe, só existe o lado espiritual, tudo é o todo, você está unificado com ele, acabou o problema. E você sabe, na Primeira Guerra Mundial, ele estava lá na trincheira, a Bíblia caiu no chão, abriu, e ele leu que ele não poderia fazer aquilo, porque a bala passava assim, a do inimigo, é o que eu falo, se o cara fosse jogador de futebol, ele não tomava gol nunca. Então, como ele conhecia a metafísica, as balas passavam. E ele era capaz de atingir. Aí o livro caiu no chão, abriu e estava lá. Ele entendeu o seguinte: você não pode fazer isso, amigo. Com esse conhecimento, você não pode manipular a energia, certo? Isso é magia negra. Você não pode manipular isso com o conhecimento que você tem. Ele fechou, ele entendeu na hora, fechou. No mesmo dia ele foi transferido para a retaguarda, para a intendência. Nunca mais ele foi para uma trincheira combater. Mudou o estado de consciência dele na trincheira, acabou a guerra para ele. Um segundo, acabou a guerra para ele. Agora, aí se torna desnecessário. Pois é, só que se você está conectado o tempo todo, o que acontece? Você virou um Joel, virou um Mandela, virou um Martin Luther King, virou um Gandhi. E aí o que você vai fazer? Agir. Percebeu? Porque não existe... ninguém vai se unificar e não fazer mais nada na vida. Não existe isso. Você vai trabalhar mais. Você já está emanando, mesmo sem querer, você está emanando. Pois é, claro, você está fazendo quando está unificado, certo?
Mandela falava o seguinte: o que apavora o ser humano é ele ter consciência do próprio poder que ele tem. Isto é, do todo. Ele falou isso no discurso de posse dele. Então, quando você tem essa consciência, o simples fato de você ter essa consciência faz com que tudo à sua volta tenha que se mexer. Então você se torna um problema. Percebeu? Um cara que unificou com o todo? Por que são mortos, etc, etc? Porque são insuportáveis. Um Martin Luther King vivo é um problema terrível, porque ele vai lá para o ponto de ônibus, em Atlanta, 1960, ele está lá. Aí vem vem os negros e vem o ônibus. Ele está lá. O que você faz? Você entra no ônibus, você compactua com a segregação e o Martin lá só olhando. Então, o que eles faziam? Ninguém entra. Enquanto ele está vivo, ele é um problema, porque aí o povo tem que seguir. Eu vou para Washington, vai 1 milhão na passeata de Washington, entendeu? Então, ele vivo é um problema. Aí o que resolvem fazer com um ser deste? É o que você viu. Aí um tiro na cabeça, pronto. Agora hoje tem um mausoléu, né? A Martin Luther King, feriado nacional. Depois de bem morto, aí tem feriado nacional. Agora, enquanto ele era vivo, na cadeia. Essa é a questão. O Gandhi, mesma coisa. Enquanto está vivo, aí ele parava de comer. Pronto, aí a Índia parava, certo? Aí você tem que voltar a comer. Bom, eu vou voltar a comer na hora que vocês se entenderem. Né? Vamos nos entender, porque senão o cara morre. Né? Aí, quantas vezes? Nós estamos falando dele até hoje. Não, ele não morreu por isso, simplesmente porque ele foi escrever os livros, ele atendeu, escreveu e não incomodou o poder. Porque enquanto você escrever e não virar nada, não tem problema nenhum. Você vê aqui, tem 150 pessoas. Isso aqui é a gota da gota da gota da gota d'água do oceano, certo? Nós estamos aqui há 7 anos, sem problema nenhum. Podemos ficar aqui 200 anos. Enquanto for aqui 150 pessoas, 130, não significa coisa nenhuma. Agora, outro dia eu escutando um programa numa rádio, estava sendo entrevistado um professor. Aí a entrevistadora falou assim: o que você acha? As redes sociais está tendo muito protesto aí na rede social, falando de papapá. Aí o professor virou e falou assim: olha, esse papapá que tem na rede não significa nada. Eles podem falar o que eles quiserem na rede. Não vai mudar nada. Falou, o que precisa é se organizar. Na hora, ela cortou a conversa com ele. Na hora, ela já puxou, porque o que ele disse? O que eles têm que fazer é usar o Facebook para se organizar. Lembra? Primavera Árabe. Tudo aquilo lá foi feito com o Facebook. Pois é. Então foi só o professor falar, eles deveriam se organizar, em vez de só fazer fofoca. Na hora ela cortou. Uma rádio importante, na hora ela cortou a entrevista. Ele dizia, o Goldsmith, que a conexão garantia, inclusive, a profissão para você transitar pelo mundo. Até que o seu transitar atinja um número X de pessoas. Enquanto você transitar e os negros puderem continuar segregados, não tem problema nenhum. Lincoln foi morto, por quê?
Na hora que ele mexeu e libertou, aí acabou. E ele sabia. Quando ele chegou à conclusão, falou, só tem um jeito de terminar isso aqui, eu vou morrer, mas eu vou terminar o serviço. Aí a guerra foi ganha. Quando ele entendeu que ele ia morrer. Para poder terminar aquilo ali, ele ia morrer. Ele entendeu isso. E ele fez. Ele pagou o preço. Então, nós estamos aqui para mudar a vida no planeta. Nós não podemos achar que todas essas crianças que estão sendo mortas para fazer sacrifício humano, nós não temos nada a ver com eles. Isso é no mundo inteiro, hein? Isso não é um problema de um país X, não. E esse percentual, ele é 0,03. Ele se estende no planeta inteirinho. Agora, nem aí, não? Certo? 40 pessoas desaparecem por dia em São Paulo. Algumas são achadas, outras nunca mais. Bastante nunca mais. Todo santo dia. Certo? Essas pessoas que desaparecem são todas usadas para sacrifício humano. Já falamos aqui numa outra palestra. Todas. Essas crianças todas que desaparecem, é tudo sacrifício humano. Só na América são 60 mil por ano. Por ano. 60 mil crianças por ano. Então esse é um negócio que corre solto pelo planeta inteirinho. Porque quem são os deuses que estão no poder no planeta Terra? São os que gostam de sacrifício humano, que vão usar o sofrimento e o sangue dessas crianças. E o que a gente faz? Esquece, né? Deixa para lá, não é comigo. Até que... Então, essa mudança de frequência que está acontecendo no planeta a partir e que está se acelerando e vai continuar, porque nós estamos com quanto? 73 dias? Nós estamos com 73 dias de mudança, hein? 2 meses. Você lembra que na ressonância, com 3 meses a catarse começa a ser boa? Certo? Então, março, chegou março, vem abril, vem maio, vem... Depois vem 14, depois vem 15, depois vem 16. O todo tem a eternidade para trabalhar, mas o parafuso faz assim. Este planeta terá que evoluir para um planeta amoroso, queira ou não queira. É simples. Queira ou não queira. Quem quer guerra, vai para outro lugar. Vai ter tem o planeta da guerra, um monte deles. Vai lá, vai guerrear lá. Aqui não ficará. Então o ajuste aqui será feito lenta e gradual, mas continuamente. Porque tem que ser saneado isso aqui. Só para terminar, eu escrevi uma postagem no blog sobre teoria da complexidade. Tem um livro que relata 10 situações ultra complexas em que os humanos se envolveram ou criaram. E o autor relata lá, ele analisa uma por uma, que praticamente qualquer uma delas seria o fim dessa civilização. E não é nada astronômico, não é meteoro, não é nada fora do planeta, ok? É simplesmente a consequência natural do sistema de vida que os humanos criaram no planeta. A complexidade em que os humanos foram se envolvendo, sistema dentro de sistema, cada vez mais complexo, que gera essa situação em que essa complexidade terá que ser ajustada de um jeito ou de outro. Ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Você não pode botar tanta complexidade na sua vida, porque chega uma hora ela paralisa. Ou você simplifica, ou você também se torna mais complexo ainda. Um dos dois, porque tem que fazer assim. A complexidade não pode ficar tão distante assim do objeto que está sendo feito. Então, tem que equacionar. E o que está sendo feito para equacionar essas 10 coisas aqui? Nada. Nada. Então, quem tiver interesse, está lá o blog, está lá o livro, está lá o autor, se quiser. É o tipo da literatura que não vende nada. Né? Porque quem é que quer ler
teoria da complexidade, e ainda um autor que está mostrando que, a continuar do jeito que os humanos montaram a coisa, é literalmente impossível persistir. Então não precisa nenhuma interferência externa para os humanos conseguirem o que eles vêm fazendo há muito tempo. O que o Criador está fazendo? O todo. Ajudando a salvar isso antes que os humanos terminem o que eles estão fazendo de destruição, entendeu? Então por que entrou essa frequência em dezembro? Para poder salvar essa situação. Evitar uma catástrofe global nesse planeta. É por isso. Então, as pessoas têm que mudar a forma de colapsar a função de onda. Entendeu? Então, agora, para que entendam que estão colapsando, porque se a gente vem aqui e explica, entendeu? Colapso da função de onda. Você pensou, criou. Então, leva a sério, corta todos os pensamentos negativos, corta todos os sentimentos negativos. Não elabora nada negativo na sua mente, nem por um segundo, o tempo todo. Total autocontrole. Ah, não, dá muito trabalho isso. Né? Eu vou me dar o luxo de 5 minutos ficar pensando em assalto. Né? Tudo bem. Antes demorava um pouquinho para ser assaltado. Agora girou o parafuso. Então o poder criativo divino foi implementado na cabecinha dela. Então agora, se ela pensar assalto, é na hora. Então, para que aprendam o quê? Que colapsar a onda cria a realidade. Saiba a mecânica quântica ou não saiba. Por tentativa e erro, a pessoa vai parar para pensar. Falar, pensei nisso, aconteceu. Pensei, aconteceu, é melhor eu parar de pensar, não? Por tentativa e erros. Mesmo que a humanidade não queira saber de mecânica quântica, a mecânica quântica está sendo aplicada na humanidade. Porque a humanidade tem que parar de fazer o que está fazendo. Isso aqui tem chefe. Perceberam? A humanidade age como se isso aqui fosse um formigueiro, né? Uma selva, uma planície na África cheia de leões, hienas e zebras, e gnus, certo? E que a selvageria pode correr solta sem ninguém controlar isso. Epa, grande engano. Existe uma hierarquia no universo. E a hierarquia já tomou as decisões. Tem que... Os humanos têm que assumir a responsabilidade pelo que fazem. Só isso. Só assumir a responsabilidade. Que pensou, criou. Sentiu, criou. Boa noite. Obrigado, gente.